Olá, a Rádio e a TV Justiça apresentam a partir de agora mais uma edição do Link CNJ, um programa do Conselho Nacional de Justiça que traz reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar da importância das pesquisas para a eficiência da justiça. Ao longo de 18 anos, o Departamento de Pesquisas Judiciárias, criado pelo CNJ, foi e é decisivo para o sucesso das políticas públicas judiciárias e também para a ampliação do atendimento aos direitos dos cidadãos. Um dos principais trabalhos do Departamento de Pesquisas Judiciárias, o DPJ, é fazer o Justiça em Números, um relatório anual que traz dados processuais e orçamentários de 91 tribunais brasileiros. A publicação contribui decisivamente para a transparência e para a gestão do judiciário desde 2005. O último relatório mostra que a tendência de judicialização de conflitos no Brasil se mantém. Em 2023, foram 35 milhões de novos casos, um aumento de quase 9,5% em relação a 2022. O Departamento de Pesquisas também foi o responsável pela criação das tabelas processuais unificadas em 2007. Ana Lúcia Aguiar, juíza auxiliar da presidência do CNJ e supervisora do Departamento de Pesquisas Judiciárias, explica. As tabelas elas são um conceito bastante simples que serve para uma padronização taxonômica, né? É para que todos os tribunais, todas as varas, né, nós temos 18 mil juízes, 240 mil servidores, para que todas essas pessoas utilizem os mesmos códigos e os mesmos nomes para se referir às mesmas coisas, né? Então, basicamente, as tabelas é o que garante que o Poder Judiciário tenha uma uniformização de dados. É o que permite que a gente consiga fazer uma estatística nacional de tudo aquilo que o Judiciário tem e produz. A padronização, confiabilidade, detalhamento das informações produzidas pelas tabelas são fundamentais para a gestão dos tribunais. São decisivas para as políticas públicas judiciárias e para a ampliação do atendimento aos direitos dos cidadãos. Isso é importante para que o Poder Judiciário consiga definir especialização de varas, ou seja, se está chegando muito processo de alguma coisa, é importante que isso fique claro numericamente, para que se defina, bom, aqui então é preciso alocar um maior esforço de mais juízes ou mais servidores. E também é importante para a definição de políticas públicas, né? Na medida em que a gente sabe que no Poder Judiciário, por exemplo, vem ingressando mais números de ações de crimes ambientais, por exemplo, isso é importante até mesmo, tanto para o Poder Judiciário como mesmo para o Poder Executivo ter essa informação para uma maior precisão, digamos assim, uma maior robustez na formulação dessas políticas. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Gabriela Soares, diretora executiva do Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ, e também com Josilene Feitosa, coordenadora do Núcleo Permanente das Tabelas Processuais da Primeira Instância do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Muito obrigado a vocês duas pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para a doutora Gabriela. A senhora é coordenadora executiva do DPJ há vários anos. Eu pediria que a senhora nos ajudasse a entender a importância do uso da ciência, da criação do DPJ, do departamento, para a eficiência da justiça e para o atendimento do cidadão. Já são quase 200 publicações realizadas das mais diversas temáticas que subdividiam as políticas públicas que são executadas pelo CNJ, pelos tribunais, e tem como objetivo principal identificar problemas, gargalos, e, posteriormente, possam-se pensar em soluções para a melhoria da prestação jurisdicional. Então, esse é o principal objetivo da realização dos diagnósticos. A gente não consegue melhorar a nossa prestação jurisdicional se a gente não entender como que essa situação se dá, né? E o judiciário é um universo muito extenso, né? A gente fala aqui de 15 mil varas, 400 mil servidores, né? Na extensão do Brasil inteiro. Então, a gente tem comarcas no interior, comarcas em capital. Então, a gente conseguir compreender a dinâmica desses dados, quais são os processos judiciais, de que assuntos eles tratam, de que temas eles tratam, quais são os gargalos, quais são os processos que demoram mais ou menos, quais são os motivos dessa demora. E isso permite que a gente consiga
e soltando recomendações, né? O CNJ consiga também pautando políticas baseadas em evidência, né? De uma forma mais segura também, para que a gente consiga melhorar a prestação judicial e o trabalho que o judiciário entrega para a sociedade. E, doutora Gabriela, o CNJ foi criado em 2005 e logo em 2006 o DPJ nasceu. E nasceu com uma missão principal logo no começo, que era a de identificar quantificar quantos processos estavam em tramitação no país, porque não se sabia, parece difícil de acreditar, mas não se sabia isso, né? Quantos processos estavam nos tribunais espalhados por todos os ramos de justiça, por todos os estados. Era essa a realidade, diferente de hoje, claro. Não existia um padrão nacional, nem de cadastro desses dados e nem de consolidação desses dados. Com o advento da Resolução 15, na época, foi que instituiu o Sistema de Estatística do Poder Judiciário, e até antes, a Resolução 4 do CNJ, uma resolução muito interessante, uma resolução visionária, onde lá se verificou essa necessidade de ter um sistema de estatística, de ter uma padronização de partes, de ter uma padronização de classes assuntos, que deu origem às tabelas. Então, essa primeira resolução lá no início, né, Resolução 4, um dos primeiros atos publicados, ele já identificou essa necessidade dessa padronização nacional para conseguir fazer. Então, a gente hoje colhe os frutos de um trabalho dos juízes, dos servidores visionários, né, que fizeram esse trabalho lá no início e imaginaram que hoje a gente não poderia pensar numa base de dados como a gente tem hoje, nacional, com mais de 300 milhões de processos registrados, se a gente não tivesse tido esse trabalho lá no início da criação do CNJ, quando se visualizou essa necessidade de padronizar. A doutora Gabriela trabalha no Departamento de Pesquisas Judiciárias. Ela produz esse trabalho. E a doutora Josilene digamos, usuária. Ela trabalha na ponta, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Como usuária do trabalho do DPJ, que avaliação a senhora faz da importância desse trabalho, do uso da ciência, da pesquisa, no resultado final lá no tribunal? O trabalho que foi desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça e Departamento de Pesquisas Judiciárias em relação à padronização dos dados por meio das tabelas processuais unificadas do Poder Judiciário foi de suma importância tanto ao nosso Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, quanto a todo o Poder Judiciário, porque, de fato, os dados foram padronizados. Por exemplo, aqui no nosso tribunal nós tínhamos vários andamentos para representar apenas uma movimentação processual. Então, essa padronização possibilitou a identificação do momento processual, né? Então, do tipo de ação que está sendo distribuído, julgado e baixado. Então, as tabelas processuais, elas vieram para identificar de forma mais clara o trâmite processual, né? E não só o trâmite, mas como toda a vida do processo, desde a distribuição, julgamento, arquivamento definitivo e preservação dos dados. Doutora Gabriela, no conjunto dos tribunais, que resultados essas tabelas trazem? E de forma pública, hoje, qualquer cidadão, pesquisador, que quiser saber quantos processos tem na vara onde eu tenho um processo judicial em tramitação, quanto tempo leva um processo, em média, nessa vara que eu tenho um processo hoje judicial que eu estou aguardando daqui a 2 anos, em média, quanto tempo esse processo leva? Um pesquisador que queira, por exemplo, identificar, eu quero estudar todos os processos de contratos bancários, por exemplo, quero entender como funcionam esses processos, quem que aciona esses processos, qual o tipo de resultado da decisão. Com base na tabela, a gente consegue identificar esses processos, que antigamente não era possível. E hoje a gente consegue disponibilizar até listas de processos com dado completamente aberto para a sociedade, um judiciário completamente transparente. Ouso dizer que provavelmente um dos mais transparentes do mundo, provavelmente, pelo nível de dado que a gente disponibiliza ao público. Doutora Gabriela, as tabelas processuais unificadas foram criadas há muitos anos e, como qualquer ferramenta, ao longo do tempo vai sofrendo modificações para se tornar mais eficiente. Recentemente, houve uma modificação que deu mais eficiência às tabelas, não é isso? Eu pediria que a senhora nos falasse sobre isso, por favor. A última publicação das tabelas que foi realizada pelo CNJ foi para inclusão, foi inclusive uma inclusão extemporânea, né? Porque existe uma rotina de publicação bimestral, mas por uma questão urgente da calamidade que acontece no Rio Grande do Sul pelas enchentes,
foi incluído um novo assunto para que a gente consiga identificar esses processos. Isso é muito importante para que o judiciário possa identificar e dar prioridade também na tramitação desses processos. Então, existe uma árvore, né, que a gente chama dentro das tabelas processuais unificadas, a gente chama às vezes de TPU também para simplificar o nome, uma árvore na TPU que a gente identifica casos de grande repercussão, por exemplo, Brumadinho e agora mais recentemente essa questão das enchentes do Rio Grande do Sul. E, doutora Josilene, as tabelas processuais unificadas são operadas por gente, por servidores da justiça, por magistrados, e, claro, eles precisam estar habilitados para fazer esse serviço. Há hoje uma habilitação suficiente em nível nacional? É preciso uma formação? Como é que tem se lidado com isso? Mas eu vou pedir que a senhora nos responda daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. O Link CNJ, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Link CNJ está de volta. Hoje falamos sobre a importância do trabalho do Departamento de Pesquisas Judiciárias para a eficiência da justiça brasileira. Sobre isso, eu converso online com Gabriela Soares, diretora executiva do Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ, e também com Josilene Feitosa, coordenadora do Núcleo Permanente das Tabelas Processuais da Primeira Instância do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Doutora Josilene, no bloco anterior, eu pedi que a senhora nos falasse sobre a necessidade de formação, talvez, do pessoal que lida com as chamadas tabelas processuais unificadas, um instrumento importante de pesquisa criado pelo CNJ, pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias. Então, eu pediria que agora a senhora nos falasse sobre a importância da formação do pessoal que lida diretamente com essas tabelas processuais unificadas. Sim, né? Na verdade, nós percebemos a necessidade urgente de ações educacionais, tanto no nosso tribunal, no TJDFT, quanto em todo o Poder Judiciário, para conscientização tanto do público interno, magistrados e servidores, quanto o público externo, Ministério Público, advogados, Defensoria Pública, Polícia Civil, na distribuição e classificação adequada dos processos judiciais, tendo em vista que a classificação do processo, ela interfere no tempo médio, ou seja, no tempo em que aquele processo perdurará, né, no Poder Judiciário até o seu julgamento e baixa, e reflete em várias outras questões, como consulta processual, emissão de certidão de distribuição, além das estatísticas e preservação digital. Então, de fato, hoje, é a necessidade mais urgente que nós percebemos, são ações educacionais voltadas ao público interno e também ao público externo. Doutora Gabriela, tecnicamente é difícil lidar com essas tabelas processuais unificadas? É preciso cursos para a formação do pessoal ou é mais uma questão de conscientização mesmo? O que a Josiane fala sobre capacitação é muito importante, porque as tabelas elas têm glossário, mas elas não são tão simples assim de analisar, porque são muitos assuntos, né? Então, não é uma árvore, eu tenho muito detalhamento, então, às vezes, um advogado, ele pode ter dificuldade, dúvida, de como ele deve peticionar, e aí é muito importante essa classificação correta, porque se, por exemplo, ele classifica um processo de feminicídio, né? Por exemplo, no Ministério Público, se classificar como homicídio ao invés de feminicídio, a gente vai contar errado o número de feminicídios. Ou se ele coloca, por exemplo, um processo classificado como petição, a gente sequer vai contar esse processo na estatística, porque a gente não consegue identificar como uma classe processual que a gente consegue entender o que está ali por trás. Então, realmente essa é uma questão muito relevante, porque é o dado do judiciário, né, a informação do judiciário, que é alimentada por agentes externos. Então, essa capacitação de agentes externos e também dos internos, e fazer com que as pessoas compreendam a importância desse trabalho, né? No momento que ele está peticionando, movimentando o processo judicial, onde o objetivo dele é dar andamento no processo e não necessariamente gerar um dado estatístico, mas que, eventualmente, no final, vai respingar numa produção de informação, é um trabalho que é muito importante, que precisa realmente ser feito.
Doutora Josilene, quais são as principais dificuldades que a senhora vê que, por exemplo, advogados, quando querem acessar informações da Justiça, encontram para lidar com as tabelas processuais unificadas? Existe algum manual para as pessoas que estão com essa dificuldade? As dificuldades, eu imagino que sejam as mais variadas possíveis, desde o desconhecimento pelo público externo de ferramentas para auxiliá-los na classificação dos processos. Por exemplo, a existência do Manual das Tabelas Processuais Unificadas, disponível na página do Conselho Nacional de Justiça. Então, muitas pessoas não sabem da existência desse manual, né? Talvez, se soubessem, facilitaria a orientação para que eles classifiquem corretamente os processos. E também outros tipos de dificuldades, como os variados tipos de sistemas do Poder Judiciário para a tramitação dos processos judiciais, e cada um com uma configuração própria de classes e assuntos e movimentos. Isso também pode levar a uma certa dificuldade, tanto pelo público externo quanto pelo público interno, na classificação e movimentação dos processos, se houver uma lista exaustiva de dados que eles precisem utilizar. Doutora Gabriela, mais cedo eu falei em avanços, em um processo de aperfeiçoamento das ferramentas usadas pelo DPJ. Essa necessidade é evidente porque a tecnologia é assim, né? Precisa mesmo de evolução, não pode estacionar. Quais são os próximos passos que o DPJ pretende seguir no caso das tabelas ou outros instrumentos, outras ferramentas que a senhora acha relevante para o objetivo final, que é o bom funcionamento do judiciário, a prestação adequada de serviços ao cidadão? Bem, o trabalho da tabela é um trabalho constante, é um trabalho que nunca vai acabar, né? Porque é isso, aconteceu uma enchente no Rio Grande do Sul, precisa de um novo assunto, mudou uma lei, precisa de um novo assunto, de uma nova classe, etc. Esse vai ser um trabalho que nunca vai parar, digamos assim, para permitir a continuidade e a usabilidade das tabelas. Agora, cada vez mais, o que a gente precisa é que, né, os tribunais promovam ações como o TJDFT promove, de capacitação, de conscientização, para que essas informações nacionalmente fiquem cada vez melhores. E o uso da tabela ela pode ser utilizado até mesmo, por exemplo, para fazer IA, por exemplo, porque mesmo para rodar uma IA, o primeiro passo é você identificar quais são os processos. E você identifica esses processos pelo uso da TPU, né, pelo uso das tabelas processuais. Então, ela tem uma importância fundamental na gestão do judiciário, né? É ela que permite a gente produzir informação e até mesmo automação também, né? Automação dos processos judiciais, porque você vai identificar um determinado movimento e vai gerar ações nos processos judiciais decorrentes daquele determinado movimento, né? Que vai facilitar o trâmite do processo, agilizar o trâmite do processo, gerar IA, tudo isso. Então, na verdade, ela é um ferramental, assim, digamos, básico e fundamental no uso do judiciário do dia a dia, assim. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista de hoje. Eu agradeço muito a participação da diretora executiva do Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ, Gabriela Soares, e também de Josilene Feitosa, coordenadora do Núcleo Permanente das Tabelas Processuais da Primeira Instância do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Agora, o Link CNJ dá um giro pelo Brasil. Vamos ver notícias dos tribunais e também do Conselho Nacional de Justiça. O estoque de processos de execução fiscal em todo o país atingiu o melhor patamar desde 2012. Os dados do relatório Justiça em Números mostram que, em 2023, o estoque foi reduzido em 600 mil processos. O resultado é fruto do esforço do Judiciário para destravar as pautas dos tribunais. Um levantamento anual do Conselho Nacional de Justiça mostra um aumento expressivo do número de projetos de inteligência artificial no Poder Judiciário em 2023. O estudo envolveu 94 órgãos do Judiciário e identificou 140 projetos de inteligência artificial já desenvolvidos ou em desenvolvimento. O crescimento é de 26% em relação a 2022. O CNJ aprovou as regras para a implementação do juiz das garantias por unanimidade. Esse juiz é o responsável por controlar a legalidade da investigação criminal e por salvaguardar os direitos individuais da pessoa investigada.
A competência do juiz das garantias termina com o oferecimento da denúncia. Agora vamos ver alguns destaques das redes sociais do CNJ. Oi, pessoal! Começamos o nosso quadro com um post sobre reconhecimento de paternidade. Ele pode ser feito sem nenhum custo e a qualquer momento, seja pelo próprio filho, maior de 18 anos, pela mãe ou pelo pai que deseja confirmar a paternidade. Se a iniciativa for do próprio pai, é só ele ir ao cartório com a cópia de certidão de nascimento do filho, a ser reconhecido, ou com informações de onde ele possa estar registrado. Agora, uma novidade para a proteção das mulheres vítimas de violência doméstica. O CNJ assinou acordos com o Ministério da Justiça e a Uber para desenvolver e implementar os programas Antes que Aconteça, que propõem uma rede de apoio às vítimas de violência doméstica, e o Sinal Vermelho, em que os motoristas parceiros da Uber vão receber treinamento para lidar e acolher mulheres que sinalizarem que estão em perigo. Mais detalhes sobre as iniciativas podem ser conferidas nas nossas redes e no site cnj.jus.br. Recebeu uma notificação de compra e não lembra de ter comprado nada? Então fique atento, porque seu cartão pode ter sido clonado. Nesse caso, você deve cancelar o cartão, contestar as compras que não reconhece e registrar um boletim de ocorrência. Lembrando que a clonagem de cartões pode ser configurada como crime de estelionato ou tipificado como furto mediante a fraude. Por hoje é isso. Acompanhe a CNJ nas redes e também no canal do WhatsApp para saber mais informações sobre o Judiciário. E até semana que vem. Agora vamos ao quadro Uma História. É aquele momento em que uma juíza ou um juiz conta uma história, uma experiência profissional que marcou a carreira dela ou dele. Meu nome é Wellington Magalhães, eu sou juiz de direito no estado do Tocantins, da primeira vara civil da comarca de Cristalândia. Eu tenho aqui uma história para compartilhar e marcou muito a minha atuação como juiz de direito. Trata-se de uma ação muito complexa, pois envolvia questões ambientais e fundiárias numa região altamente produtiva aqui do nosso estado. Eu busquei apoio técnico junto à Universidade Federal do Tocantins, no sentido de que, como amigo da corte, a UFT pudesse avaliar o problema, diagnosticar as causas e propor soluções. E então eu suspendi o processo, não analisei o pedido liminar do Ministério Público, que era a suspensão de mais de 100 outorgas d'água numa região extremamente produtiva e que necessitava de água para o plantio de soja. Conseguimos reunir o Ministério Público, o Estado do Tocantins e mais de 100 produtores que seriam impactados com qualquer decisão que fosse tomada naquele processo. Então, a universidade, como amigo da corte, apresentou um diagnóstico preliminar da situação, fez alguns apontamentos e apresentou também uma proposta de solução. Só que essa proposta ela precisava ser acolhida por todos os envolvidos. Era uma proposta que demandava uma conciliação entre todos os envolvidos. E também uma proposta que demandaria bastante tempo para ser executada, pois nós estávamos ali resolvendo uma problemática muito séria na região da Ilha do Bananal, do Formoso do Araguaia. É uma região, como eu disse, extremamente produtiva, mas que tem o ambiente e a natureza muito sensível, com questões fundiárias, povos indígenas, parques nacionais. Nós trabalhamos nessa audiência pública por mais de 10 horas e chegamos ao final da audiência num consenso. Eu, na condição de juiz, homologuei esse acordo que vigorou por 7 anos. Esse acordo ele se desdobrou em 15 audiências públicas. Mais de 5 milhões de reais foram investidos pelo setor produtivo no monitoramento das captações de água da bacia do Rio Formoso. Além disso, nós conseguimos, com esse acordo, que todos os cadastros ambientais rurais
dos proprietários, produtores agrícolas, fossem devidamente analisados. Fizemos o levantamento do passivo ambiental de toda a bacia hidrográfica e hoje, como fruto desse acordo mediado pelo Poder Judiciário, nós conseguimos alcançar uma bacia hidrográfica 100% monitorada, seja no âmbito da disponibilidade de água, quanto na demanda por água nos projetos de irrigação. É um processo que teve um resultado útil e que eu vejo assim como o maior desafio que eu já enfrentei enquanto juiz, de conseguir conciliar tantos interesses ao longo de um período de 6 anos, para que pudéssemos alcançar os objetivos e os resultados que alcançamos. Bem, o Link CNJ de hoje fica por aqui. Muito obrigado a vocês que acompanharam até agora e até o próximo programa.